Olá, turma! Nosso vídeo de hoje é referente à aula de História. O mesmo vocês poderão acompanhar na página 24 do livro de vocês. O tema de hoje vai falar sobre novas formas de organização. E aí eu destaquei algumas palavras e até mesmo frases para poder falar um pouquinho sobre essas formas de organização. Lembrando que a gente está falando do período ainda chamado de pré-história, o período anterior ao aparecimento da escrita. Dentre essas novas formas de organização, um dos assuntos principais para que pudesse acontecer essa organização, a gente vai destacar a agricultura, porque a gente viu nos capítulos anteriores que a agricultura foi o passo fundamental para que esses grupos começassem a se fixar em um determinado território. Então, por isso que a agricultura, ela também possibilitou o aumento populacional, ou seja, essas aldeias passaram a aumentar a sua população em virtude da agricultura. Esse aumento populacional também começou a surgir as aldeias e as cidades. Dentre o surgimento dessas aldeias, a gente pode destacar os chefes de famílias. Os chefes de famílias eram os núcleos que eram chamados de clãs, onde as pessoas faziam parte de uma mesma família. Quando juntavam vários clãs, ou seja, as várias famílias, dava origem às aldeias. E aí, com relação a esses chefes de família, novamente, voltando à questão da agricultura, a gente pode falar sobre a produção agrícola, agora não mais somente para alimentar essas pessoas, essa população, mas agora com o que a gente chama de excedente. O que seria esse excedente? Excedente era aquilo que era produzido além para o consumo deles próprios e aí que se destinava a outras finalidades. Esse excedente aqui, ele tinha a finalidade de promover o comércio entre essas aldeias e também tinha a finalidade de alimentar os soldados. Já que eles não produziam os seus alimentos, eram os agricultores que tinham que separar uma parte desse excedente aqui para poder alimentar os soldados. Aqui a gente já vê uma certa definição social dessas comunidades, se organizando socialmente. E aí é o que vai falar sobre o trabalho e as funções. Na comunidade, ou seja, nas aldeias, tinham diferentes funções. Tinha a função dos soldados, tinha os sacerdotes, e tinha as pessoas que eram responsáveis por produzir os alimentos para essa população. Por isso que a gente destaca o trabalho e as funções dentro da aldeia. A gente já vê uma organização social dessas comunidades. Além dessas funções sociais, a gente também falou que existiam os líderes. Esses líderes, que eram as pessoas que tomavam de conta, que organizavam essas aldeias, normalmente eles tinham a finalidade religiosa e política, ou seja, que função política seria essa? A função de organizar, de administrar essas aldeias. Então, normalmente, a pessoa que era responsável por essa organização política era também a pessoa responsável pela parte religiosa das aldeias. E aí, com essa função, com essa política de organização, começou a surgir a distribuição de tarefas, que nem eu já tinha citado para vocês, Tinha as pessoas responsáveis pela produção dos alimentos, tinha os soldados, os líderes religiosos. Então, aqui a gente já vê uma distribuição de tarefas nessa organização dessas comunidades, dessas aldeias. Com relação a isso, vamos observar agora através dos desenhos. Lembrando que os meus desenhos também são pré-históricos, viu, criança? Olha o formato aqui dos desenhos. Então, primeiro, vamos falar aqui sobre a agricultura. Essa agricultura foi o fator principal para impulsionar o aumento populacional. Esse aumento populacional, e aí eu falei para vocês sobre os clãs, que eram pessoas que faziam parte de uma mesma família, Vários clãs que deram origem às aldeias. Essas aldeias eram organizadas por um líder religioso, Esse líder, ele tinha a função de tanto organizar socialmente quem ia desenvolver cada uma das funções, como ele também era responsável pela parte religiosa das comunidades. Então, aqui a gente observa essa organização aqui desses povos pré-históricos. Ainda dando continuidade a essas formas de organização, na próxima página, na página 26, a gente vai falar sobre a organização social e religiosa. Dentre essa organização social e religiosa, eu destaquei para vocês a questão da organização social e política, que já falei anteriormente. Normalmente, essa organização estava também ligada a requisitos religiosos.
Com relação a essa religião, começaram a surgir grandes centros cerimoniais nessas aldeias ou nessas cidades. Qual era a finalidade desses centros cerimoniais? Eles tinham a finalidade desses povos comemorar ou agradecer. Agradecer o quê? Às vezes agradecer uma boa caça, uma colheita farta. Então, era nesses centros cerimoniais que aconteciam essas cerimônias de agradecimento. Outra questão, esses povos também, eles não tinham um único Deus para agradecer, né? Eles cultuavam vários deuses. Isso aí também é o diferencial do que a gente vê de hoje, que hoje a maior parte das nossas religiões, a gente tem apenas um Deus. Em torno desses centros cerimoniais foi que começaram a surgir as cidades. Por quê? Porque como muitas pessoas se deslocavam para esses centros cerimoniais, então essas cidades começaram a se desenvolver, tanto com relação ao comércio, como também com relação às estradas, né? Foram construídas estradas para as pessoas se deslocarem até esses centros cerimoniais. E aí, com isso, a gente vai ver novamente a questão das funções sendo bem definidas nessa sociedade. As funções administrativas e as funções militares. Tinham as pessoas responsáveis por administrar essas aldeias e tinham os militares que serviam para defender essas aldeias caso elas fossem atacadas por outras. E aí, novamente, o nosso desenho pré-histórico. Aqui, novamente, a questão da agricultura, o aumento populacional. Agora, aqui a gente já vê a questão do desenvolvimento comercial, né? A gente já fez aqui as casas, como se fossem os comércios. Esses comércios, novamente, eles se abastecia do excedente que sobrava aqui da agricultura, né? Aquilo que sobrava da alimentação desses povos era o que eles utilizavam para comercializar. Aqui nós temos o templo, muitas pessoas se deslocavam para vir a esse templo, e aí com relação a isso passou-se a construir as estradas, né, para que essas pessoas se deslocassem. Então, em torno desses templos aqui, começou a organização, tanto social como econômica, desses povos. Isso durante esse período aí, o período pré-histórico. O livro de vocês também vai citar exemplos de povos que viveram aqui na nossa América, né? Povos que se organizavam mais ou menos nesse estilo aqui, em torno de templos, os comércios. E aí, com relação a isso, vocês precisam fazer a leitura da página 24 e da página 26. E aí, responder as atividades da página 25 e da página 27.